Então, deputado, obrigado pela presença novamente, né? Todo o apoio que dá ao nosso trabalho, às nossas discussões, antes de assumir o mandato, praticamente, né, deputado? A gente tem conversado bastante, inclusive, sobre o teto de gasto, né? Eu gosto muito de ter esse contraponto, de visões, né, críticas também ao teto, apesar de a gente ter um posicionamento, né, por vezes distinto, mas a gente consegue chegar no debate num termo razoável. Então, deputado, por favor, em breve eu vou fazer as perguntas que estão sendo feitas, né? Paulo Correia fez uma apresentação e a Renata Mota perguntou onde vai ser disponibilizada a apresentação. O pessoal do Cefor poderia dar o caminho do site da Câmara dos Deputados, onde vai encontrar tanto o link desse debate como as apresentações, por favor. Bom, quero cumprimentar a todos os internautas que nos dão o privilégio e a oportunidade de participar de um debate tão rico, muito menos por mim, mas pelos aqueles que me antecederam. Primeiro, o Ricardo Volpe, esse assessor extraordinário que a Câmara dos Deputados tem, os intensos debates que fizemos ao longo desses últimos 2 anos, realmente, para mim, foram muito produtivos, para os meus alunos, inclusive, aqui no Estado e na própria Câmara dos Deputados. Portanto, eu preciso fazer esse registro, Ricardo, para que a população brasileira compreenda o nível da qualificação que todos vocês representam hoje em nos auxiliando a identificar as soluções que o Brasil tanto precisa. E dividir, obviamente, com 2 grandes técnicos, né, que o país tem. Primeiro, o Felipe Salto, que o seu trabalho na IFE hoje é reconhecido mundialmente, ele não é só mais no país, não só por ele próprio, que tem dado uma contribuição também extraordinária, mas pelos seus membros que lá estão participando. Portanto, fica aqui, Felipe, a IFE hoje não tem mais jeito, ela é necessária, ela é indispensável para poder construirmos um entendimento mais aprimorado do que o Brasil efetivamente precisa. E o Marcos Mendes, que já vem contribuindo há muito tempo na identificação dessas regras fiscais, na necessidade desse controle de gasto. Portanto, para mim, realmente é um motivo muito especial participar aqui com todos vocês. Entretanto, cabe a mim fazer o contraponto de algumas coisas que foram ditas aqui. E é o que eu vou procurar fazer para enriquecer o debate daqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Mas, antes disso, tem uma questão conceitual. Ajuste fiscal, ele não é um fim em si mesmo. As pessoas acham que eu tenho que cortar isso e aquilo sem nenhum objetivo maior. Eu tenho que fazer ajuste fiscal para dotar o Estado, e eu digo município, Estado e União, de atender às demandas da população. Eu preciso fazer investimento. Portanto, ele não pode ficar restrito, e é por isso que as pessoas não entendem o ajuste fiscal. O governo federal vende muito mal isso. Eu acho que nós todos vendemos mal o ajuste fiscal, a necessidade do ajuste fiscal. Portanto, ele tem que ter um foco. E o foco é você devolver ao Estado a capacidade de investimento, que é o que o teto do gasto corta, elimina. E esse é um erro grave que nós vamos debater daqui a pouco em relação ao tempo, aos 20 minutos, que eu estou, nesse momento, designado para poder fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Foco onde nós queremos chegar. Então, meu primeiro ponto, que eu acho que a gente tem que fazer, e eu vou compartilhar aqui a tela. A tela já está aí, não? Ricardo, eu acho que cortar... Ainda não, mas agora, isso. Deputado, precisa arrumar a tela que está aparecendo não é da apresentação. Eu vou fazer agora. E agora? Agora sim. Ok. Então, pronto. Então, eu vou começar a minha... Eu vou falar um pouco sobre o que o Ricardo falou, sobre o Felipe e o Marcos, para poder fazer uma junção de todos esses argumentos. Então, o meu primeiro ponto é olhar o que a Câmara dos Deputados, e você conhece muito bem, Ricardo, isso aqui, é um raio-x do orçamento da União, que a minha primeira surpresa no Congresso Nacional, e a população brasileira é fechada em entender isso, só se discute despesa primária. Só se discute 1,5 trilhão
do que o governo tem que gastar. Mas o orçamento da União não é 1,5 trilhão. O orçamento da União são 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Por que isso não vai para a imprensa? Por que isso não é discutido com a maior profundidade para saber a alocação dos recursos? E olha que, nesse momento, eu não vou nem falar sobre rolar de dívida, porque isso é uma questão conceitual. Não vou falar. Mas tenho que pagar juros da dívida, 362 bilhões. E pode ir, apesar do estoque ainda ter reduzido um pouquinho em março, mas a relação dívida-PIB, isso deve aumentar no decorrer do ano. Esse valor, inclusive com o aumento da taxa de juros, da Selic, isso vai aumentar ao longo dos anos. Eu tenho que pagar 270 bilhões de reais de amortização, mais 140 de outras despesas financeiras, ou seja, eu tenho 800 bilhões de reais que ninguém tem conhecimento de nada. E a população brasileira precisa tomar conhecimento. E por que isso é importante? Porque eu tenho dificuldades de entender por que todo mundo diz que eu vou aumentar a dívida se eu pagar mais de 44 bilhões do auxílio emergencial. Então, se eu quisesse pagar 100 bilhões ou 150, houve todo um clamor da impossibilidade fiscal do governo fazer esse gasto, mas o Banco Central vai aumentar agora até 6%, que é o que todo mundo fala, 5,8%, de 2% para 6% é 4%. 4% de 6 trilhões e meio, que é a dívida pública brasileira, nós estamos falando de 260 bilhões. Então, para esse gasto fiscal, nós podemos fazer, mas para fazer o gasto primário, ele é impossibilitado. Então, veja como a questão de priorização no Brasil, como é que isso deve acontecer. Os juros deveriam subir de 2 para 2,75 ou para 2,40. Essa discussão não é feita. Não estou tirando aqui nem a questão de que o processo inflacionário possa requerer do Banco Central uma elevação de juros, que eu, no meu interior, ainda acho estranho essa velocidade tão grande, porque a gente aprende em uma economia deprimida, em um desemprego muito elevado, em 33% de capacidade ociosa. Será que isso não é uma questão de curto prazo? Enfim, para ancorar essas expectativas, eu preciso aumentar os juros tamanhamente? Repito, não estou discutindo que ele não possa ser ajustado até para tentar frear os demais segmentos, até porque essa inflação tem muito a ver com a questão do preço do petróleo, vinculado ao commodity, portanto, em dólar. Isso tem repassado o custo de transporte. Aliás, o Brasil faz o seu transporte todo rodoviário, portanto, precisamos entender melhor esse mecanismo de realmente a alocação dos recursos serem feito de maneira um pouco, ou pelo menos, nós discutirmos essa questão. Porque se nós não tivermos oportunidade de fazer essa discussão, o Brasil vai falar só de regra de controle de despesa primária, que nós já temos demais e nada funciona. Nós temos LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, temos teto do gasto, emenda constitucional 95, temos emenda constitucional 109, temos regra de ouro, é tanta regra que o povo brasileiro não consegue acompanhar. E nada disso funciona, por uma razão muito simples. Porque, em outros países, você controla a despesa corrente para ter dinheiro para fazer despesa de capital, para fazer investimento. No Brasil, é o único país do mundo onde você corta a despesa de capital para fazer despesa corrente, para aumentar o gasto pessoal. Então, eu quero ponderar aqui aos nossos internautas, quando o teto do gasto foi criado, eu me lembro bem que foi aprovado no Congresso um reajuste do Poder Judiciário de 17 bilhões. E eu escutei um parlamentar que disse assim, vamos aumentar, isso não tem problema. Vai lá no investimento, corta os 15 bilhões, que o mercado vai achar muito bonito isso, porque o teto, ao final, vai estar sendo cumprido. E é o que está sendo feito até hoje, e ninguém diz nada. Ou seja, a despesa obrigatória, ela cresce em termos reais, portanto, ela descumpre o teto. Aí, inclusive, o meu aluno não é professor Mauro, mas ao final o governo está dizendo que o teto está sendo cumprido. Tudo bem. Ele vai lá no investimento, que hoje deve estar ao redor de 38, já foi 80, 90, então deve estar aí 38, 40 bilhões, e resolve cumprir o teto do gasto.
porque, inclusive, isso desestimula o crescimento real de receita. Então, se eu cresço 11% da minha receita e a inflação foi 3,75%, não adianta eu aumentar a minha receita se, na realidade, eu não vou poder aumentar em nada. Desculpem. Não vou poder aumentar em nada a minha despesa. Aqui no meu estado do Ceará, nós temos um teto do gasto. Esse teto do gasto, ele é exclusivamente para despesa primária corrente. O investimento, ele é vinculado ao crescimento real da receita, ele tem um teto, mas o investimento é a parte. Isso porque, e no livro do Marcos Mendes, eu li bem, Marcos, muitas vezes o orçamento público ele é dominado pelas elites dominantes, pelo corporativismo e assim por diante. Pois aqui nós encontramos uma maneira de controlar isso. É colocar o teto do gasto, desculpem, na despesa primária corrente. O investimento tem que estar vinculado ao crescimento real da receita. Essa que é a regra que deve prevalecer no Brasil. E eu ouvi bem o Marcos quando ele disse nem todo investimento, aliás, o investimento público tem baixo efeito multiplicador, mas pondero que o investimento público ele tem um efeito crowd-in muito forte. Se eu ampliei o porto do Pecém no meu estado, gastei 1,8 bilhão, nós trouxemos o maior investimento privado da América Latina, uma siderúrgica, 24 bilhões. Então, quando você faz a agregação do multiplicador como um todo, nem o investimento público sozinho, nem o privado sozinho. O investimento privado precisa de infraestrutura para o Brasil crescer, ser competitivo e, assim, ter taxas tarifárias portuárias mais baixas. Portanto, é um erro grave no Brasil fazer controle de despesa primária, portanto, colocando investimento dentro. Resumo, o controle no Brasil tem que ser da despesa primária corrente. Aí sim, você vai controlar, porque se você ultrapassá-la, aí os gatilhos entram. Não pode ter reajuste, pode ter ascensão funcional, não pode ter concurso, todas aquelas impossibilidades que estão geradas na emenda constitucional 109, que foi falado muito bem aqui pelo Ricardo e foi abordado também muito competentemente pelo companheiro amigo Felipe Salto. No entanto, essa emenda constitucional 109, essa é outra falácia. Falácia. Por quê, professor Mauro Filho? Por uma razão muito simples. Aqui foi comentado as duas regras para o governo federal e para os governos estaduais e municipais. Portanto, você que nos está dando esse privilégio de conversarmos hoje, para o governo federal, o governo criou um outro conceito fora do teto do gasto, dizendo assim, se a despesa obrigatória exceder 95% como percentual da despesa primária total, 95% da despesa obrigatória como proporção da despesa primária total, aí sim os gatilhos seriam acionados. Ano passado foi 92,8%. Então, estão enganando o Brasil. E eu vi aqui um estudo da IFE dizendo que isso só seria alcançado em 2025. Então, sabe, não tem a menor finalidade essa emenda constitucional, e tem, que eu vou falar já para vocês compreenderem por que eles lutaram tanto para ser uma emenda constitucional. Segundo, foram para os estados, para tentar controlar essas despesas no âmbito do setor público estadual e municipal, e aí trocaram a palavra, só que o conceito técnico é diferente. Lá não é despesa, na União, despesa obrigatória. Nos estados e municípios, se a despesa corrente exceder 95% da receita corrente. É outro conceito, outra regra. O brasileiro adora a regra e nenhuma regra para a questão financeira. Eu conheço vários países que têm, inclusive, teto de dívida, mas eu vou já falar sobre isso daqui a pouco. Inclusive, a pungência do capitalismo mundial, aquele que recebe dinheiro de todo mundo, ele é o depositário de vários recursos do mundo inteiro, e lá tem teto da dívida, porque aqui no Brasil, quando a gente fala nisso, olha, isso é um problema, isso pode gerar um risco, tenham cuidado. Engraçado, e os Estados Unidos, que é um ancoradouro de todo esse dinheiro mundial, ele para tudo, e não é só a dívida que para, não. Ele para de pagar o funcionalismo, ele para o museu de funcionar,
mas aqui no Brasil, inclusive vários projetos de resolução no Senado. O último dele que eu conheço é o PRS 84, oriundo do senador José Serra, que dizia que daqui a 15 anos, olha só, daqui a 15 anos, o tamanho da dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida tinha uma meta a ser alcançada. O mercado não deixou votar, o Banco Central não deixou votar. Ou seja, para os outros países podem essas regras, mas para o Brasil isso efetivamente não pode. Portanto, se o investimento tem problema, porque no relatório do Tribunal de Contas, 18% dos investimentos, eles não terminaram, não tiveram eficiência, tudo bem. Então, se eles não tiveram, vamos fazer cumprir a regra de que investimento tem que ser pré-avaliado. E não, como dizem lá no Rio Grande do Sul, se você tem no gado um carrapato, não vá matar a vaca. Você tem que tratar o carrapato, deixar o investimento acontecendo e você fica controlando adequadamente. Se a educação não presta, eu vou tirar o dinheiro da educação? Pelo contrário, eu vou criar regras, méritos de alcance, como nós fizemos aqui no estado do Ceará. Para você ter dinheiro na educação, você tem que cumprir esse e aquele, inclusive competição entre os municípios cearenses. Isso deu ao Estado, das 100 melhores escolas brasileiras do ensino fundamental, 82 serem do estado do Ceará, com muito orgulho. Portanto, não é você tirar o investimento, é você qualificar o investimento. E aí, quando você retira do investimento e você permite aumento de pessoal, eu não sei qual é o raciocínio. Corta o investimento, o gasto de pessoal está aumentando em termos reais e o pessoal acha muito lindo isso. Nossa, que coisa boa. O teto geral está sendo cumprido. Pois é, há um custo que só nós sabemos o que isso efetivamente ela representa. Portanto, na emenda constitucional 109, que também já foi abordado aqui, para os estados ficou a palavra facultado, e isso significa, quando eu fui buscar os dados, eu acho que eu peguei, inclusive está relacionado aqui da IFE, eu vi que, pegando os dados, viu, Ricardo, de 2020, não 2019, o que é que a gente vai observar na realidade? A gente vai observar que somente, mesmo que fosse obrigatório, inclusive isso está levantado pelo próprio Tesouro Nacional, somente 3 estados excederiam, na realidade, os 95%. Portanto, seria inócuo para os estados, mesmo que fosse obrigatório. Mas não tiveram coragem, deixaram a palavra fica facultado. Fica facultado, eu já sou hoje. Eu, como secretário da Fazenda há 12 anos, já fui facultado a fazer o que se podia dar aumento ou não, se podia fazer a sessão funcionar ou não. Isso não mudou nada, absolutamente nada. E as pessoas acharam isso como uma grande solução fiscal que o Brasil fez. Portanto, quero também chamar a atenção em relação a isso. Agora, o que a emenda constitucional queria, na realidade, e aí o povo brasileiro precisa saber, é o seu artigo 5º. Ele preparou tudo isso para tirar o foco do artigo 5º, que diz o seguinte: o deputado federal Mauro Benevides Filho fez um projeto de lei complementar, aprovado na Câmara e não foi aprovado ainda no Senado, agora perdeu a razão. Ele desvinculava o dinheiro, o superávit financeiro dos fundos públicos federais e entregava para a União para fazer a despesa da pandemia. Sabe o que o governo federal fez no artigo 5º? Ele esqueceu o meu projeto de lei e aí disse o seguinte: eu vou desvincular o superávit financeiro dos fundos públicos federais, a mesma coisa. Só que ele disse assim: mas eu vou usar esse dinheiro para pagar a dívida pública. Então, ele tirou do teto 44 bilhões, que eu achava que ele ia pagar, desses 160, ele desvinculou 160 bilhões de reais. Vou repetir. O governo federal, com a emenda constitucional 109, e era o grande objetivo que ele tinha, ele desvinculou o superávit financeiro do exercício, 160 bilhões, 162 bilhões de reais, ele já usou 140 e ninguém tomou conhecimento disso. Por isso que é uma das razões também por que a dívida não aumentou. O Estado pagou, em vez dele rolar dívida
trocando o título, que o pessoal disse que isso não é para estar no orçamento, e está, nesse momento, se não tivesse a dotação orçamentária, o governo não poderia usar os 140 bilhões dos 162. Então, veja, e mais, o meu projeto de lei era só para 1 ano. O governo federal, na emenda constitucional 109, ele desvinculou esse ano e mais 2 anos subsequentes. Ou seja, ele foi além do que efetivamente, que tecnicamente nós tínhamos efetivamente elaborado, inclusive conversando ou pegando muitas opiniões dos nossos assessores aí da Câmara dos Deputados. Então, é importante que a gente entenda qual foi a razão que isso acabou acontecendo. E, como eu disse, em relação aos estados, somente 3 estados seriam afetados pelos 95%. Os dois de sempre, Rio Grande do Sul e, deixa eu ver, cadê Minas Gerais, que eu não estou vendo aqui? MG está aqui, 96, ou seja, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e o estado do Rio Grande do Norte, para poder. Aliás, na Lei Complementar 178, que nós redefinimos o regime de recuperação fiscal, para poder, inclusive, Minas Gerais e Rio Grande do Sul entrarem nesse processo, poucas pessoas sabem. A União vai pagar. Vocês sabem quanto a União pagou para o Rio de Janeiro em 17, 18, 19, 3 meses de 20? A população não sabe. 61 bilhões de reais de dívida do Estado do Rio de Janeiro, aumentando a dívida pública. Então, para aumentar nessa questão, pode-se aumentar a dívida pública, mas para outras finalidades não pode. Nesse projeto, que eu fui muito bem assessorado pela equipe da CONOF, enfim, do Ricardo e vários outros que estiveram conosco lá naquele momento, pelo menos nós fizemos 2 modificações importantes. Primeiro, diminuímos o prazo que eles queriam, inclusive o Tesouro Nacional, de 11 anos para 9 anos. E segundo, o regime de recuperação antigo, você passava 3 anos, se tivesse algum problema, nem pagava e nem tinha problema. Nós redefinimos agora, a cada ano, a partir do 2º ano, ele tem que pagar um 11avos da dívida, portanto, para mim não faz sentido você passar 9 anos sem pagar, vai pagar tudo de uma vez só? Não precisa ser brilhante para poder compreender que fiscalmente isso não teria nenhum sentido. Então, nós exigimos o pagamento ano a ano. Isso me gerou problema, inclusive, com 2 governadores que estavam negociando com a gente. E penalidades muito duras. Se em 2 anos, se ele não cumprir no 1º ano o pacto firmado com o Tesouro e não cumprir num 2º ano, está fora do regime. São regras muito mais duras porque eu compreendi sempre na minha vida que quando o Estado tem problema, cai no colo da União. E as pessoas, o Estado de São Paulo, ele durante 3 anos, nesses últimos 5, teve que entrar no Supremo Tribunal Federal para não pagar a dívida. Até porque, dos 600 bilhões que os estados brasileiros devem à União, 84% dessa dívida, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Ou seja, os outros estados não têm uma participação grande nesse endividamento. Então, são conceitos que a gente precisa efetivamente mudar. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante é ser qualificado. Teto do gasto tem que ter, mas para a despesa primária corrente. Investimento tem que estar atrelado ao crescimento real da receita. Ele não pode ser a válvula de escape para o crescimento real que todo ano tem das despesas obrigatórias. Se fosse na despesa primária corrente, os gatilhos já poderiam estar devidamente acionados. Aliás, com a emenda constitucional 109, os gatilhos vieram para os 95% e retirou os gatilhos da emenda constitucional 95. Felipe, depois pode me corrigir se o meu entendimento estiver equivocado. Não tem mais gatilho na emenda constitucional 95, porque ela foi para a emenda constitucional 109, só que com outro critério, não do reajuste anual pela inflação de junho a junho, mas sim pelos 95% da despesa obrigatória. E isso fica muito difícil para as pessoas acompanharem. Segundo, carga tributária. Temos que mexer isso logo. Estou terminando, só tenho mais 1 minuto. Carga tributária. O Brasil adotou, dos 2 trilhões e 100 de arrecadação, 1 trilhão e 100 no consumo. No consumo.
Ou seja, imposto sobre propriedade não é nada, 100 bilhões, a nossa alíquota de imposto sobre propriedade aqui, heranças, por exemplo, a máxima é 8, grande parte dos estados cobram 4, até nos Estados Unidos, para não falar em outro país, que o brasileiro adora se comparar com os Estados Unidos, lá no mínimo é 20, vai até a 40. Mas aqui no Brasil ninguém pode falar sobre isso. Aqui no meu estado nós já cobramos 8. Cobramos a alíquota máxima, obviamente, para um valor mais alto. E nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma isenção de 5 milhões de dólares, aonde a incidência efetivamente começa a acontecer. E aí tenta-se fazer o IVA no Brasil, vou terminar, o IVA no Brasil, elevando para uma alíquota de 25%, inclusive na cesta básica, né? Você faz. Ora, no ICMS, na cesta básica, você reduz de 18% do ICMS para 7%. E paga os 3,65% de PIS/COFINS. Então, eu vou sair de 9%, de 7% para 10,65%, para 25%. Aí alguns dizem assim, não, mas fiquem tranquilos, olha, com 60 dias, a gente devolve isso pelo CPF, devolve pelo NIS, que é o número de identificação social. O professor Mauro não está entendendo bem o problema. Que assim, você já viu o fisco devolver dinheiro, gente? E o Brasil vai ser o único lugar do mundo onde o pobre vai ter que ter capital de giro. Ele vai pagar o imposto primeiro para receber depois, subsequentemente. Se não for na boca do caixa, não faz sentido. Então, temos que pensar na dívida financeira, pensar o orçamento como um todo, o teto do caixa tem que ser redefinido e o investimento público, ele faz crowdfunding, ele traz investimento privado, que é a mola necessária para fazer o Brasil crescer, gerar emprego, aumentar a arrecadação e dar sustentabilidade na dívida ao longo dos anos. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, deputado, pela aula, vamos chamar assim, né, e pelo debate. Eu vou fazer um breve relato de alguns ouvintes, né, que estão participando do nosso debate no YouTube. A Márcia Dias, José Almeida, Renata Mota, o Elis Abreu, Marcelo Fernandes, deixa eu ver quem mais, Rômulo, tem mais aqui, Conceição Coser, Thaisa Bagdan, Celina Oliveira, Isadora Costa, tem um pessoal. Eu vou fazer uma primeira pergunta que foi trazida aqui, mas antes de fazer a pergunta para o Felipe, só para ressaltar para o Paulo Correia, que fez a pergunta, que no caso da União, a regra de ouro já vem sendo descumprida nos últimos 3 anos, tanto é que o Congresso Nacional vai ter que aprovar em breve um crédito por maioria absoluta para poder pagar servidor, previdência, outras despesas que estão, vamos chamar assim, condicionadas à aprovação desse crédito por maioria absoluta. Então, o Paulo Correia está perguntando, Felipe, se além do descumprimento do teto de gasto, a regra de ouro também está em risco e por quais motivos? De uma forma muito breve, Felipe, você vai responder, mas é natural, quando a gente descumpre déficits primários recorrentes, a próxima regra a ser descumprida é a regra de ouro. Mas, Felipe, pode falar um pouquinho aí sobre o descumprimento, o risco de descumprimento da regra de ouro também. Nós já estamos descumprindo. Olha, a gente precisa ter claro uma coisa. O Brasil é pródigo em criar regra fiscal, mas não é pródigo em cumprir. Porque não há o espírito da responsabilidade fiscal introjetado nas nossas elites políticas, burocráticas, elites do setor privado. Essa é que é a verdade. Então, ajuste fiscal custa caro. É cortar na carne, dói. Agora, se ninguém quer cortar, é como o Marcos Mendes disse, você quer aumentar a despesa A, a despesa B, a despesa C e ainda quer ser responsável fiscalmente. Não tem como. Quer dizer, a conta não fecha. A regra de ouro é uma péssima regra na forma como está prevista no nosso arcabouço, inclusive na Constituição. Ela foi adotada em 1988, desde a Constituinte, foi discutida. E qual era o princípio? Era um princípio teórico de que o Estado só deve se endividar para financiar investimentos. Nós não fazemos isso. Nós estamos nos endividando há anos e anos para financiar gastos correntes, pessoal e previdência principalmente. De 3 anos para cá, houve uma contenção de fato da despesa obrigatória, inclusive, o término dos reajustes salariais, a própria reforma da Previdência foi nessa direção. Agora, o problema fiscal é gigantesco.
A regra de ouro, ela se tornou um empecilho que, na verdade, funciona como um instrumento de barganha entre o legislativo e o executivo. Mas é um péssimo instrumento. Por quê? Porque a partir de 2018 para 2019, a LDO começou a sentir o peso dessa regra. Ela começou a ser binding, como a gente diz em inglês, começou a ser uma restrição efetiva. A equação da regra de ouro, que de um lado tem operações de crédito, ou seja, a dívida, mas que podem ser amenizadas por transferências financeiras do BNDES e outras coisas, de outro lado tem os investimentos, mas, na verdade, num conceito de despesa de capital. Então, tem muita coisa ali, como, por exemplo, o FIES, que não é uma despesa de investimento, e a equação, portanto, é poluída dos dois lados. O fato é que, a partir de 2018 para 2019, ela começou a ser binding, começou a ser uma restrição efetiva, e teve essa necessidade de achar uma solução. Qual foi a solução? O Estado pode, sim, fazer dívida para pagar gasto corrente se tiver a autorização do Congresso. E, desde então, é isso que tem sido feito, exceto no ano passado, que a PEC do Orçamento de Guerra liberou o cumprimento da regra de ouro, é a solução que vai ser feita nesse ano, no próximo, e até que essa regra seja revista ou melhor calibrada, porque ela nem atinge o objetivo de estimular o investimento e conter a dívida, e ainda produz todo esse obstáculo que acaba se transformando numa barganha entre o executivo e o legislativo, que é péssima, né? Então, você tem uma montanha de recursos aprovados na lei orçamentária anual, inclusive pagamento de pensões, de benefícios previdenciários, de gastos sociais, etc., que só vão poder ser pagos se o Congresso autorizar os créditos suplementares, como deve autorizar, mas tudo tem uma compensação. Então, a resposta é a seguinte: eu não vejo risco na regra de ouro. Ela é uma regra ruim, precisa ser alterada. Na iminência de ser descumprida, vai-se continuar a fazer o que tem sido feito, que é pedir para o Congresso autorizar os créditos suplementares. Essa é que tem sido a saída. Marcos, por favor. Bom, vejo o entusiasmo do deputado Mauro Benevides, acho até que ele está em campanha. Eleição ano que vem. Mas vamos lá, discutir alguns pontos aqui, né? O juro tem que ser discutido dentro do âmbito da discussão do orçamento, né? A despesa de juros. Olha, a despesa de juros é sobre uma dívida que já foi feita. Então, você não discute despesa de juros igual você discute se você vai construir uma ponte ou não, se você vai dar o dinheiro para funcionário ou não. É uma obrigação que você já contraiu. Então, discutir juros significa ou dar calote no credor, se você não quer quer diminuir a despesa com juros, ou amarrar a mão do Banco Central. Então, eu já vejo o ministro da Fazenda, Mauro Benevides, sentado no Conselho Monetário Nacional, dizendo: não vamos subir o juro, porque nós precisamos controlar a despesa com juros. Nós vivemos isso nos anos 80 e 90, fomos para uma hiperinflação, e espero que o Brasil não viva isso novamente, né? Eu também não gosto dessa afirmação de que nenhuma regra funciona, que a gente tem regra demais. Eu acho que essa discussão fica muito superficial. Nós temos regras demais. A regra de ouro, por exemplo, deveria ser revogada, não funciona, o Felipe falou muito bem. Isso não significa que nós não devemos ter regra nenhuma ou que todas as regras que existem não funcionam. Nós estamos numa sociedade viciada em gasto, as pessoas vão tentando segurar o cachorro pelo rabo, vão criando uma regra aqui e outra ali, ao mesmo tempo vão tentando contornar essas regras, e é por isso que a gente cria todas essas distorções. Essa ideia de dizer que tem que tirar o investimento do teto de gastos para que as elites não capturem os recursos. Por que a elite só captura recursos na despesa corrente? A elite captura recursos também no investimento público. É exatamente isso que está acontecendo nesse ano. O que foi feito? Um monte de emenda de relator para fazer investimento comprando trator na Codevasf, né? Investimento para botar asfalto, possivelmente com orçamento supostamente faturado. Então, você pode ter um investimento de péssima qualidade e a captura dos recursos pela elite ser feita através do investimento. Eu não vejo por que a captura do orçamento vai ser feita apenas com despesa corrente, né? Com relação ao investimento ter efeito crowd-in, ele tem efeito crowd-in quando ele é feito de forma planejada e integrada, né?
o seu exemplo da siderúrgica, talvez a gente tenha aí um coeficientezinho de incentivo fiscal para essa siderúrgica ter ido para lá, junto com o investimento no porto, né? E aí talvez nem sempre incentivo fiscal seja a melhor forma de fazer investimento, que a gente faz a chamada má alocação do investimento, né? O investimento fica no lugar que não é o mais adequado, não é o mais integrado na economia, e aí você faz um investimento físico grande e ele dá pouco retorno, porque ele agrega custos de transporte, custos de não conexão com outras áreas, é toda uma discussão de má alocação de capital que existe, né? Teve a defesa também do teto da dívida, que os Estados Unidos têm teto de dívida, por que o Brasil não pode ter teto de dívida? Ora, nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. É claro que o teto de dívida nos Estados Unidos é altamente disfuncional, mal feito, e por uma questão de bloqueio político, a gente consegue consertar aquilo lá. Não é por isso que nós vamos fazer aqui. Se a gente fizer teto de dívida aqui, mais uma vez vai ser um instrumento para amarrar a mão da política monetária e nos levar para um retrocesso institucional muito grande. Por fim, eu queria dar uma palavrinha sobre essa ideia de que a desvinculação dos recursos dos fundos seria para gastar com a despesa da pandemia. Esses recursos dos fundos, se eles forem gastos em despesa primária, eles são despesa nova. Quando eles entraram no cofre do Tesouro, eles ajudaram a compor o superávit. Portanto, se eles forem gastos agora, eles vão ser déficit. Não existe dinheiro debaixo do colchão. Por isso que foi direcionado para pagar a dívida pública, porque aí seria uma troca de uma dívida por outra. Agora, se você pega esse recurso e faz despesa, ele é despesa nova, como se eu estivesse financiando despesa nova de qualquer outra forma. Não existe mágica, não existe dinheiro debaixo do colchão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, tratar com cuidado essas questões conceituais, esses limites, para não achar que o entusiasmo do discurso pode nos levar a uma direção que seja mais apropriada. Eu temo muito quando falam que o problema do Brasil é controlar juro, é controlar a dívida na marra. O problema do Brasil é não deixar a dívida crescer, é ter disciplina para não ter que se endividar. Depois de se endividar, não querer pagar a dívida, aí isso para mim é calote, né? Bom, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Tá. Marcos, vou passar já para o deputado, só um minutinho bem breve, deputado. Eu acredito que nós temos aqui pontos diferentes, né, de vistas. Eu acho que é importante que tenha esse debate, mas de uma forma bem breve, né? Eu acho que as regras fiscais, como a regra de ouro, eu sei, Felipe, que ela está mal feita, né? Tem uma série de problemas, a gente já discutiu inclusive isso, mas a regra de ouro é um termômetro. Ela só mostra que a gente está mal. Ela não é uma regra para promover ajuste fiscal. Por isso que, de alguma maneira, apesar das críticas do deputado, tem uma boa razão, e a sua também, a questão da calibragem e tudo mais, mas, de alguma maneira, nós temos agora alguns instrumentos, já que a gente não consegue controlar pela LRF, ou mesmo pela LDO, os aumentos, que a Constituição já dá para a LDO esse papel de controlar o aumento da despesa pessoal, né, e outros gastos tributários, inclusive, renúncias e receita. Já que esses instrumentos infraconstitucionais não foram suficientes, a gente está levando tudo para a Constituição. Então, de alguma maneira, os entes federados, mesmo, né, não sendo obrigatório, que realmente é uma falha, mas tem os instrumentos disponíveis, já está ali de uma forma constitucionalmente, dá um pouco mais de força para quem queira atuar, inclusive uma judicialização dessa discussão no Supremo, que hoje tudo vai para o Supremo, né? Inclusive não pagar dívida, como foi colocado pelos entes federados. Então, assim, eu acho que é importante que a gente tenha esses instrumentos, mesmo de uma forma, né, tupiniquim brasileira, né, de uma forma constitucional, tanto para os estados e também, no caso, a União consiga, de alguma maneira, recalibrar esse teto de gastos, né? Eu acredito que a gente tem que rever um pouquinho, e a gente teme muito, né, Marcos, nas discussões que a gente tem feito, de acabar com o teto, que eu acho que, nesse momento, seria muito ruim. Deputado, por favor. 3 pontos rápidos. Em relação a juros, Marcos, eu acho que você precisa ler um pouco sobre o Ceará. Em 93, 94, nós fomos o único estado no Brasil que resgatei 100% da dívida imobiliária no país. Nenhum outro estado fez isso. Portanto,
Se tem alguém que tem passado de honrar contratos, é o Estado do Ceará. Nunca nós entramos no Supremo, como os estados mais ricos fazem, e dominam o dinheiro do governo federal, que dos 600 bilhões, 84% é deles. As leis que foram feitas agora na 173, que suspendeu o pagamento da União, eles abocanharam 84% desse valor. Então, era importante que você lesse um pouco mais sobre isso para entender exatamente qual é o nosso conceito. Porque aqui no Estado, nós fazemos o dever de casa, que é controlar a despesa corrente. Aqui não tem nenhuma empolgação, não. Aqui tem sucesso no controle depois de 12 anos, né, de Secretaria da Fazenda. A gente sabe como controlar a despesa corrente, coisa que a União não sabe fazer. Ela vai lá no investimento e corta e diz que está tudo bem, e você acha que está tudo bem. Não está. O governo tem que controlar a despesa primária corrente, urgente. Você já viu o país se endividar para pagar a despesa corrente? Isso não faz sentido. Vai, despesa corrente, o nível é tal. Ultrapassou, gatilho, não tem pessoal, não tem isso, não tem aquilo, não tem que pedir a ninguém, não tem que pedir autorização a quem quer que seja, tem que parar e acabou. Esse aqui é o sucesso, efetivamente, que nós devamos fazer. Agora, em nenhum momento eu falei em não pagar juros, pelo contrário, o que eu disse é que nós precisamos discutir. Por que não vai de 2 para 2,4 e vai para 2,7? Ninguém diz nada. Pessoal, you take for granted. Ele é dado como está tudo ok e tudo mais, e sabe? Ou seja, você aumenta 260 bilhões e pronto. Por quê? Porque a despesa corrente lá está aumentando. E esse é o ponto que eu quero fazer. Em relação ao crowdfunding, e aí eu vi a sua ponta de colocar aqui a questão do incentivo fiscal, eu acho também que iria ponderar a você esqueceu que exportação não paga tributo. Ele é desonerado, então não tem incentivo. Tudo aquilo que é exportado pela Lei Candir, ele é desonerado do ICMS, portanto, não precisa ter incentivo. E mesmo se precisasse, a gente poderia também fazer. Mas, neste caso específico, a gente precisa examinar. Coloca 1,5 bilhão do setor público, traz 24 bilhões, que foi o maior investimento da América Latina naquele período e que se preserva, né, até hoje. Então, aqui se tem rigor fiscal, aqui se tem análise de investimento, nós temos uma matriz de subproduto, nós temos um modelo de equilíbrio geral, que a gente, inclusive, estamos atualizando os coeficientes da matriz, que é de 2015, vamos ver se a gente traz agora para mais perto, para ver esses impactos, o que isso significa. Então, nós somos realmente muito criteriosos no trato da dívida pública, e o Ceará nunca entrou no Supremo. Nunca entrou no Supremo para questionar pagamento de dívida pública. Isso é raro, viu, Marcos? Difícil de acontecer. Antes de passar a pergunta, antes de passar para o deputado, para o Felipe Salto, eu vou fazer um breve, concordando imparcialmente com o deputado, a gente realmente, a despesa corrente, a partir do momento que ela assume todo, como acontece em alguns estados, mais de 100% do que arrecada, quer dizer, se tudo que você arrecada com tributo, você gasta mais com despesa corrente, é um indicador que está desequilibrado. Isso vale para a vida da gente, que é um reflexo via regra de ouro de forma indireta, né? Então, assim, o controle da despesa corrente, no caso da União, a maior parte da despesa corrente é obrigatória, né? Então, existe uma similaridade muito grande entre despesa corrente e despesa obrigatória, que a maior parte toda despesa obrigatória é corrente, né? Existem algumas despesas a mais que são correntes também. Mas a gente, de novo, os estados que têm maior capacidade de investimento, o deputado como secretário sabe muito mais do que eu, são os estados que têm uma relação da despesa corrente com a receita corrente saudável. É esse estado que vai ter condições de investir e de fazer política pública. Senão o governador, o prefeito assume e só paga a folha, vamos chamar assim. Ele não tem o que fazer, ele está engessado. Então, assim, os bons exemplos, que é isso que o Marcos está por trás, defendendo também o Felipe e o senhor, mas com óticas distintas, é que, a partir do momento que a gente tem um nível de carga tributária desejável ou definida, a gente vai ter que ter um orçamento que possibilita o Estado pagar seus compromissos correntes, mas também olhar para o futuro, planejar o futuro. Se a gente não consegue isso, a gente está falindo enquanto orçamento, né? Então, acho que essa visão que o senhor trouxe, ela é bem pertinente, tá? De uma experiência real do Estado que tem condições de
de promover despesas correntes com a educação e outros, mas também olhar no investimento. Vou passar para o Felipe, depois vou passar uma pergunta aqui do público. Pode falar, Felipe. Só para complementar, eu acho que o deputado trouxe pontos importantes, que é o seguinte: a experiência dos estados ensina bastante. Não existe uma regra salvadora. O que nós temos que ter claro é que aquele diagnóstico de 2016, que o crescimento da despesa era muito grande, ele continua valendo. É claro que se pode pensar alternativas, mas nós temos que ter cuidado para não jogar o bebê junto com a água suja do banho. Tem a proposta do Fábio Jambiagi, por exemplo, e do Guilherme Tinoco, ainda de antes do período da crise pandêmica, que vai um pouco nessa direção, deputado, que o senhor propõe de liberar espaço para investimento. Agora, a gente precisa ter cuidado porque a União vem investindo muito pouco e muito mal. Veja o caso agora das emendas de relator geral. Uma montanha de recursos foram alocadas para o Ministério do Desenvolvimento Regional, etc., a troco do quê? Né? De um espaço fiscal que foi construído, reduzindo artificialmente projeção de despesa obrigatória. O processo orçamentário virou uma grande confusão. E nós estamos discutindo filigranas de regras constitucionais enquanto a banda está passando. E, na verdade, o problema fiscal só piora a partir do próximo ano. Nós vamos ter um desafio enorme de aumentar o superávit primário. Na mesa, hoje, não tem absolutamente nenhuma medida que vá nessa direção, de aumento de receita ou de corte de despesa. Nós estamos vivendo aí uma espécie de surf nessa onda do aumento da inflação. É por isso que a regra fiscal do teto vai ser cumprida no ano que vem e vai ter folga. Para valer, corte de despesa, melhora da eficiência da despesa, não está acontecendo. Nós não estamos fazendo avaliação dos gastos públicos, o abono salarial, seguro-desemprego, BPC, lei orgânica de assistência, tudo isso continua convivendo sem que se avalie se é o caso de você poder fazer uma junção dessas coisas, tornar mais eficiente. Então, eu acho que nós precisamos ter um diálogo em que as experiências de sucesso sejam coletadas e sejam aprendidas, mas, ao mesmo tempo, a gente tenha claro que o objetivo de estabilizar a dívida vai requerer um esforço fiscal importante. E se a gente acredita que o nosso R menos G, o nosso juro real, menos o nosso crescimento real, não é um parâmetro igual ao dos países desenvolvidos, que convivem há muito tempo com juro muito baixo e negativo, então nós temos que fazer alguma coisa. Quer dizer, veja, o ciclo de alta da Selic, que já está acontecendo, goste-se ou não, ele está produzindo efeito sobre a dívida, a curva a termo de juros inteira está deslocando para cima, e isso afeta o custo de financiamento da dívida. Nós vamos ter que ter um primário mínimo, um superávit primário mínimo para resolver esse problema. Eram essas as ponderações que eu queria fazer, e acho que nós precisamos discutir de maneira mais aprofundada, a introdução de mecanismos de avaliação do gasto público. Foi criado o CEMAP no âmbito do Executivo, já há alguns anos, mas isso precisa se tornar efetivo. Você tem que começar a tomar decisão de corte de gasto ou de aumento, ou mesmo de revisão das renúncias fiscais, com base em avaliação técnica. Eu acho que esse é o caminho para a gente ter um ajuste fiscal mais consistente, né, ao longo do tempo. E vai ser um longo tempo para que a gente consiga resolver esse problema fiscal. Obrigado, Felipe. Eu vou fazer aqui um breve relato, algumas participações antes de passar a palavra para o Marcos. O Rômulo falou: concordo com o Saldo, somos craques em pensar em regras e pernas de pau em cumpri-las. A prioridade é sempre fazer política, nunca estancar a sangria e cobrar das próximas gerações. A Bibi Gamer: não tem sentido uma economia extremamente deprimida como agora estarem defendendo a subida cavalar de juros, pressionando o aumento da despesa com juros. Rapidinho, já vou passar a palavra, deixa eu só fazer uma breve intermediação. A gente, nesse momento, né, de pandemia, vai exigir um pós-pandemia, a gente tem um plano, né, vamos chamar assim, de transição para isso que o Felipe está trazendo, de regras fiscais, e também atender demandas, né, urgentes, sejam sociais ou mesmo de estímulo à economia, seja com qualquer modelo for, né? E eu acredito que nós temos uma oportunidade que a própria emenda constitucional trouxe
que era a PEC 438, que a gente está discutindo, depois o Marcos Mendes também participou da revisão da PEC 438, que depois virou a PEC emergencial, e as outras, né, Marcos? A gente debateu bastante esses temas, que eu acho que é a questão do plano de revisão dos benefícios tributários. Apesar da que consta na emenda constitucional, não foi bem concebido, né? Agora, em meados de setembro, o presidente da República vai ter que mandar um plano de revisão dos benefícios tributários, limitados a 2% do PIB, pela regra aprovada pelo Senado, né, e promulgada aí, com a emenda constitucional 109. Eu acho que nesse momento que a gente rediscutir redução de benefícios tributários, a gente tem que saber o que pode pôr em troca de uma forma temporária. Por exemplo, né, o que está ali são ou renúncias ligadas à classe média, imposto de renda e outras, né, porque foram tirados simples, Zona Franca e tudo mais. O deputado participou bem, colocou aquele destaque, acabando com aquela desvinculação que não servia para nada, é só constitucionalizar vinculações. A gente conversou bastante, né, deputado? A sua atuação foi muito importante na hora de aprovar essa emenda constitucional. Mas, voltando, nós precisamos tentar aproveitar esse plano que vem em setembro, da gente conseguir construir uma saída, reduzindo renúncias fiscais, junto ou não com uma reforma tributária, era o ideal, e, ao mesmo tempo, ter uma saída para gastos que serão necessários nos primeiros 1, 2 anos, talvez, pós-pandemia, mas também depois essa renúncia que vai ser revista e para o ajuste fiscal que o Felipe tem tratado nessas estimativas. Se a gente não fizer um bom planejamento do pós-pandemia, acho que nós fracassaremos, tanto em atender aquilo que a sociedade vai precisar, né, o setor produtivo, seja como for, e também a própria saída fiscal para o Brasil. Marcos, pode falar um pouquinho, que a gente, em breve, vai esgotar nosso tempo. Temos mais alguns minutos. Queria encerrar minha participação agradecendo, acho que o debate foi muito rico. Só chama a atenção que a gente não pode misturar a questão federal com a questão estadual quando a gente olha o debate de disciplina de gastos, porque no nível federal você tem a política monetária de controle da inflação que não existe no nível estadual. Então, quando a gente começa a falar de taxa de juros, a gente tem que ter cuidado, porque a taxa de juros de longo prazo, ela não é dada pelo Banco Central, não é fixada pelo governo, é o mercado. Então, se você quiser discutir juros dentro do orçamento e pagar menos de juros no juro de longo prazo, você vai estar dando calote no mercado. Se você quiser discutir juros de curto prazo, você vai estar amarrando a mão do Banco Central para fazer política monetária. Nada disso é discutido nos estados. Então, nos estados você pode fazer uma política a mais eficiente que for, e não vai precisar discutir juros. Quando você vem para o nível federal, a coisa é mais complicada, né? Então, é isso que eu queria dizer e agradecer a participação. Muito obrigado. Deixar o Felipe encerrar, ele que é o nosso presidente e tudo mais. Eu também quero agradecer a Senor, ao Ricardo, ao próprio Felipe, né, a você, Marcos, que eu tenho aprendido muito. Agora, quero só lembrar que, quando o fiscal funciona, a taxa de longo prazo também baixa. Quando você tem segurança que a sustentabilidade do seu fiscal, que a perspectiva da relação dívida-PIB vai cair, você baixa a taxa de juros. Foi o que eu aprendi na academia, foi onde eu aprendi na universidade, por isso que eu fico tão empolgado, como você fala, porque esses são conceitos. O fiscal, para mim, é muito importante. Ele tem um efeito monetário inequívoco. É fácil de se detectar. Toda vez quando essa confiança aumenta, o prêmio que se demanda no mercado financeiro, ele dá uma caída. Mas esse é o bom debate. Cada um tem as suas visões. Eu parabenizo todos aqueles que aqui estiveram, a você também, Ricardo, para poder, né, não por mim, mas pelo Marcos e pelo Felipe, é um debate de alto nível que aqui acaba de se processar, e vamos esperar ver se o Brasil acorda, né, para poder fazer o seu primário melhor, fazer o seu controle da despesa corrente bastante mais efetivo e, consequentemente, fazer o Brasil se desenvolver, distribuir renda, gerar emprego, que é o nosso objetivo, ou seja, a extrema pobreza é muito grande ainda no país. Chegou a hora da gente construir. Eu acredito que é possível, sim, fazer um Brasil muito mais justo e um país muito mais desenvolvido. Muito obrigado aí, Senor,
a Sefor pela oportunidade que nos ofereceu.